Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de nos acompanhar, se inscrever, aqui os diversos vídeos, aqui os dois últimos que é o estendido. Hoje é o Ninho Laninha, amanhã 15 dias, estendido e 15 dias. E aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter, Tempo, Dinheiro e Soagro. Vamos aqui, pessoal que quiser nos ajudar, é só entrar na sua conta, depois entra no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, vai vir aqui no Valeu. Ou então um Pix aqui no nome da Neide, onde o pessoal pode doar uma vez por mês qualquer valor de R$1 para cima. E agradecemos o pessoal que tem nos ajudado. A concorrência sobe o preço. Então a Segna baixa o preço. A concorrência cobra frete. Então a Segna paga o frete para você. A concorrência te cobra para atualizar. O GPS aqui é de graça, atualização para sempre. A concorrência é importada. Segna é nacional. Isso é Segna GPS, o seu GPS agrícola. Aqui o patrocinador Segna com o seu GPS agrícola. Para quem quiser desconto é só avisar que viu a propaganda no canal do Tempo e terá direito a desconto. Segna, um GPS onde contém direito a desconto, atuação na América Latina, uma empresa catarinense. Vamos valorizar. Estamos aqui com águas quentes, tanto na costa do Peru, claro que está mais frio, um pouco mais frio que o normal, e águas quentes aqui dentro do padrão. Depois a gente vai ver se a anomalia está positiva ou não. A corrente do Brasil consegue chegar até aqui, o litoral norte da Argentina e o litoral do Uruguai. Claro que a água aqui é fria, mas bem mais quente que o normal durante o inverno. Aqui em relação à anomalia, tu vê que estamos ainda com a laninha começando a se desconfigurar. Aqui deu uma queda na temperatura, esfriou um pouquinho de novo, depois vocês vão ver no outro mapa. Então nós estamos ainda com a laninha formada e o Índico também, uma boa parte dele com água mais fria. Aqui em frente ao nosso litoral, as águas estão... Então a temperatura está boa, mas ela está um pouquinho abaixo do normal, desde o litoral sul da Bahia, Espírito Santo, Rio, São Paulo, até o litoral, até a Foz do Prata. E a água mais quente aqui, mais longe da gente. No litoral do Nordeste a água está começando a mudar. Está manchas de normal para um pouco mais quente. Aos pouquinhos está aquecendo. Aqui o Nino 1 e 2. Nós temos o que? Ele estava bem baixo, subiu, chegou a atingir um pico de mais de 1 grau e pouco, agora ele está com 0,4 caindo, por quê? Porque tinha água fria aflorando. Lembra que eu falei que semana passada, na quarta-feira, que a tendência era de queda e se aproximar do zero. Ficou nas faixas de 0,4. Ainda deve cair mais um pouco. O Nino 3 e 4 está num patamar de neutro, mas bem próximo da definição do laninha. Não acabou de uma vez. Isso aqui indica apenas que a laninha está agora entrando na agonia dela. Então ela está gradualmente acabando. Tu vê que ela chegou forte em todo esse período, deu uma subida, deu uma quedazinha e está estável. Mas a tendência dela é subir gradativamente. Aqui nós temos o mês de março, abril, maio, vai começando o quê? Aos poucos vai começando a aquecer aqui na região onde era laninha, agora vai passando gradativamente para o Ninho, água mais quente aqui em frente ao Nordeste e também aqui no Sul. Então, aos pouquinhos vai mudando, não é uma mudança rápida. Isso aqui provavelmente é mais em abril, maio, principalmente maio. Quando chega aqui, ó, abril, maio, junho, já está com água mais aquecida, já dando início a um processo de El Niño no oceano. Aqui também diminuiu aquele resfriamento e continua com água mais quente que o normal aqui no litoral do Nordeste. Nessa posição, nós temos o quê? Aqui nessa parte centro-sul da América do Sul, aos poucos vai voltando a chuva. Então, aos poucos vamos tendo episódios de chuva mais intensos, a frequência da chuva vai aumentando. Ainda pode ter estiagem, não raro, acredito que entre a segunda parte de março a abril teremos períodos de tempo mais seco em algumas áreas aqui do sul, um pouco mais de chuva na segunda parte de março na Argentina. Vai ficando bem bagunçado o clima aqui, pode até atrapalhar o pouco que sobrou da safra argentina na hora da colheita, a chuva. Paraguai também começa a diminuir a chuva na segunda parte, assim como o sul do Brasil. Para a finalização da colheita, tudo bem. Para o plantio da safra do milho safrinha, já está muito atrasado. Ele vai entrar num processo normal de geada lá na frente. Lá para aqui na região central, a chuva também começa a diminuir. Nessa parte aqui do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, Goiás, Tocantins,
a chuva começa aos pouquinhos a ir sendo cortada entre abril e início de maio. Ainda deve ter algumas ocorrências de chuva, de maneira que o milho safrinha no Mato Grosso do Norte, no Mato Grosso do Sul, Goiás, deve seguir numa situação razoavelmente boa. Pode ter algum veranico mais comprido. Na área de Mato Piba também a chuva vai diminuindo, toda essa parte do Nordeste aqui começa a entrar no período seco normal deles. O Sudeste também vai diminuindo a chuva, principalmente entre a segunda parte de abril e maio. Pode ter alguns eventos de chuva assim fora do padrão por causa ainda dessa transição. As frentes frias ainda vão passar com uma certa intensidade aqui nessa primeira parte de 2023. A partir da segunda parte já tem um comportamento mais de El Niño. Agora é comportamento de laninha, neutro quente. Por isso que fica bem bagunçado. Algumas entradas de frio podem acontecer aqui entre final de abril, maio para frente. Então, uma ou duas entradas de frio mais forte entre o outono e o começo do inverno, é possível que pegue essa região aqui, trazendo a friagem e as primeiras geadas mais amplas aqui no sul, obviamente na Argentina primeiro, provavelmente ali no mês de maio. Abril já pode ter geada nas áreas tradicionais e talvez outra área um pouco mais baixa. Então, abril já corre risco de alguma geada em algumas áreas onde possa ter algum feijão, soja ou milho em andamento, principalmente se for baixada do centro do Paraná para o sul. No Mato Grosso do Sul, São Paulo, muito difícil. Maio sim, maio já começa a apresentar algum risco de geada nessas áreas, geralmente na segunda quinzena. Quando a gente pega aqui para maio, junho e julho, o El Niño já está se formando definitivamente aqui em cima na superfície do Pacífico. Ainda não está acoplado. Continua com a água mais quente aqui no Nordeste e aqui água no geral de normal a quente no Sul. Então no Nordeste as ondas de leste vão atuar com intensidade na região da costa, onde tem normalmente a quadra chuvosa. Então período chuvoso ali de Salvador, litoral da Bahia, a região da Cealba, o leste do Nordeste vai ser de normal a mais intenso. Pode ter algum período de seco no meio, que é normal, dificilmente tens um período completo vamos dizer assim, de chuva direto. Na área do oeste da Bahia, a chuva vai cortando de vez de abril, maio para frente. Pode ser que ainda tenha algum evento de chuva nesse período, ainda pode sobrar alguma coisinha nesse sentido. Não para a agricultura, mas para ajudar na pastagem, alguma coisa de reservatório. Mato Piba também. Com a Ceará, a região de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, ainda tem uma condição boa de chuva entre março, abril, maio, começando a enfraquecer a partir de junho. Então a quadra chuvosa vai ser boa nesse sentido nessas áreas. Pode ter uma irregularidade em algumas áreas, principalmente na direção do Maranhão. Quando chega aqui, o sul do Brasil já vai estar começando a ter os primeiros efeitos de chuva mais frequente. Acredito que principalmente ali entre julho e agosto. Então, cereais de inverno não tem muita escapatória. Plantou cedo, plantou no meio, plantou tarde, vai enfrentar problema com excesso de umidade em vários momentos do ciclo e principalmente na colheita. Seja quem vai colher em julho, agosto ou quem vai colher em setembro, outubro, novembro, vai ter problemas com excesso de umidade. Então tem que ver variedades mais adaptadas a esse tipo de comportamento. Os temporais ou aquelas trovadas fortes de primavera devem ser mais frequentes esse ano entre agosto, setembro, outubro, coisa que a gente não vem tendo há muito tempo. CCMs também devem se formar com mais intensidade nessa região aqui. Então essa área aqui, que normalmente tem uma primavera tempestuosa, deve ser mais ativo esse ano. Aqui no centro do Brasil também, nessa região aqui fica com chuva bem irregular em função do El Niño. Do El Niño. Aqui fica talvez um pouco mais seco, aqui pode ter um pouco mais de umidade dependendo um pouquinho da zona de convergência. Então o norte e o nordeste pode sofrer um pouco menos, mas vai atrasar a estação chuvosa do Mato Piba, norte de Minas. O sudeste fica meio bagunçado o tempo também. O pessoal que planta milho safrinha, abril e maio, pode ser que haja alguma chuva surpresa nesse sentido. Aqui, junho, julho e agosto, ou seja, o nosso inverno já vai estar com El Niño no oceano e começando a acoplar com a atmosfera. Ainda começa a esfriar um pouco aqui no Atlântico, mas ainda quente rente à costa e normal a quente no Nordeste. Nessa situação, vamos dizer assim, a parte chuvosa aqui do Nordeste, nessa área, vai terminar numa situação boa. Aqui já vai estar com um tempo mais seco nessa área central do país. Aqui no sul pode ter problemas com excesso de chuva, muita tensão nessas áreas de grandes bacias como Itajaí, o Iguaçu, Jacuí, essas regiões aí poderão ter algum problema lá na frente. Então já se preparar agora para ver se está tudo ok, para quando chegar lá na frente estar um pouquinho mais preparado. Aqui no sudeste
vamos dizer assim, fica mais seco. O inverno talvez dessa segunda parte não seja tão frio constante. Vai ter algumas entradas de frio que vão chamar atenção, mas vão ter muita alternância, né? E fica um pouco mais constante na segunda parte do inverno e a chance de geada tardia diminui bastante. Talvez ainda tenha geada até final de agosto, comecinho de setembro, nas áreas mais tradicionais do sul do Brasil. E geada assim um pouco mais tarde, se tiver nas áreas mais altas, que é a região dos Campos de Palmas, Guarapuava, a região de São Joaquim, a região de Fraiburgo, a região de Campos Novos e talvez a região de Vacaria. Quem sabe ainda alguma geada possa acontecer na primeira quinzena de setembro, mas a chance já não é tão grande. Não é tão favorável a geada tardia como é no anos de Laninha, mas basta uma noite para fazer problema. E quando chega aqui, ó, no trimestre, deixa eu diminuir aqui, no trimestre de julho, agosto e setembro, já estamos com o El Ninho configurado. Aí provavelmente agosto e setembro já vão começar a definir com o El Ninho já acoplado, dá uma resfriada um pouco maior aqui no Atlântico Sul e continua um pouco mais quente aqui no Nordeste. Isso aqui pode dar um alívio em algumas áreas do Nordeste, mas a tendência é a estiagem ser mais prolongada aonde tem no Nordeste e a estação chuvosa ou o período chuvoso ser mais intenso durante a nossa primavera aqui no Sul. O Centro-Oeste e o Sudeste pode até atrasar um pouquinho a entrada da chuva ou ser mais irregular. Talvez o período assim de chuvoso do Centro-Oeste e do Sudeste seja mais no sentido de irregularidade. Momentos em que chove demais, daqui a pouco para e dá 1 ou 2 veranicos mais acentuados. Então fica mais irregular a chuva. Na quantidade ela pode ser até boa, dentro ou acima da média. O problema é a distribuição. Vai ser um ano assim um pouquinho complicado em partes do Sudeste e Nordeste e também Centro-Oeste. Na Amazônia fica mais seco parte dela e aqui no Sul fica mais úmida. A primavera pode não ser assim muito fria, mas vai ser mais úmida e pode atrapalhar bastante o plantio da safra de verão. Quando chega aqui, ó, agosto, setembro, outubro, já estamos com o El Ninho bem definido, um El Ninho fraco ou moderado. Aqui o Atlântico fica meio a meio, mais para quente do que frio, e continua bom no Nordeste. Talvez esse ano não seja tão ruim para o Nordeste, mas é bom ficar com as barbas de molho. Principalmente a região do Mato Piba, o centro-oeste da Bahia, norte de Minas, Espírito Santo, pode ser que tenha algum período de estiagem um pouco mais acentuado, algum calor mais forte ou chuva muito irregular. Mas quando vem com muita intensidade. Vai ser meio assim 8 ou 80, então tem que ficar bem atento nesse sentido. O Mato Grosso, durante o período ali quando vai chegando mais o verão, pode ter um ou outro veranico que atrapalhe na safra de verão deles. O Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo para o sul, é o excesso de umidade que poderá ser o problema. Pode ter estiagem em anos de El Ninho aqui no sul? Pode, já teve, mas é raro. Quando chega aqui a primavera, começo do verão, nós estamos com o El Ninho bem definido, aqui no Atlântico ajudando também para a chuva e o Nordeste aqui, o Atlântico pode ajudar a minimizar um pouquinho os efeitos. Talvez não seja tão ruim o El Ninho para o Nordeste, mas esses detalhes a gente só vai ter mesmo ali a partir de junho e julho. O que normalmente no atacado, o que é? Estende o período seco do Nordeste e reduz o período úmido. No Centro-Oeste e Sudeste fica mais irregular. Momentos que chove demais, momentos que chove de menos. Não tem uma influência tão direta. O Norte fica mais seco do que o normal e o Sul fica mais úmido que o normal. As temperaturas ficam não tão altas no Sul, porque fica mais constante a nebulosidade, mas pode ficar mais quente entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Então a primavera pode ser um pouco mais quente que o normal na área ali do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Isso pode afetar no planejamento das roupas de inverno, nem tanto porque como nós vamos estar ainda saindo da Laninha para o El Ninho, é bem provável que o frio, os episódios de frio já comecem a chegar um pouquinho mais cedo e isso incentive a compra de roupas de frio. O importante é que faça frio entre final de abril, maio e começo de junho. E é bem provável que nesse período algum frio forte até a gente tenha no centro-sul do Brasil que favoreça a venda das roupas de frio. Vamos assim, os produtos de inverno, seja no turismo, seja no vestuário, seja nas bebidas. De certa maneira, a parte do clima ele deve ajudar. A economia é que tem que ficar muito atento. Como nós estamos indicando aí uma situação não muito boa a nível de economia, o pessoal tem que planejar bem a sua compra, a sua parte de vendas de produtos relacionados ao frio em cima disso. Como é que vai ser com uma economia boa, com uma economia parada, uma economia atrasando. É esse setor econômico é que vai ser a definição maior. Então, verificar com o pessoal da área o que pode ser feito para minimizar ou melhorar a venda.
E na parte aqui aqueles mau tempo aqui no litoral, nós vamos chegar agora nessa época normal, né? De março para frente, as baixas pressões ou os ciclones extratropicais são mais intensos, as condições de ressaca são bem mais favorecidas nesse sentido. A saída do inverno para a primavera é que pode dificultar bastante a parte de plantio, controle das doenças do frio na fruticultura. Eu acho que o gasto do pessoal com fungicida vai ser bem mais elevado do que um ano normal aqui no Centro-Sul. E aqui a água quente, esse aqui é o dado real, que nem aquela água fria que está aflorando, ainda vem mais água fria que ainda vai continuar nesse mês de março, uma boa parte ainda fica com água de normal a fria, mas está começando a ter água quente aqui em profundidade. Então aos pouquinhos vai saindo a laninha, começando a entrar um projeto de El Niño. Aqui ó, fevereiro fechou, mês de março ainda fica mais neutro, a partir de abril, maio começa a aflorar mais água quente e quando chega junho não tem, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, tu vê que tem água quente em profundidade aflorando. Não está indicando o quê? O El Niño deve iniciar entre julho, agosto para frente. Não tem por enquanto prazo para terminar. Se vai ser forte, se vai ser fraco, se ele vai realmente se confirmar um El Niño, isso a gente só vai ter certeza ali por maio, junho para frente. No momento, a perspectiva é o quê? Um El Niño fraco a moderado, podendo ter pontualmente forte, a partir de julho, agosto, setembro para frente. Primeiro semestre, uma baderna, bem alternado o clima, ora frio demais, ora calor, ora úmido, ora seco, e o segundo semestre mais constante a umidade onde é para ter e o tempo seco onde é para ter. Então, Centro-Sul puxa mais para a umidade, incluindo Argentina, Uruguai e Paraguai. E no centro-norte do Brasil fica mais irregular a chuva. O nordeste, a estação seca é mais espichada, a úmida é mais irregular. E o norte também, uma parte fica com mais seca, geralmente a parte mais ocidental, e a parte oriental com um pouco mais de umidade. Talvez o do nordeste, os estados mais ao norte, sofram um pouco menos. Mas aí os detalhes a gente só vai ter mesmo lá por junho e julho. Então vamos torcer para que seja menos complicado esse ano, que já está sendo. Antes de encerrar, vamos aqui a sessão de agradecimento do pessoal. Vamos ver aqui. Ó, nós estamos aqui, vamos ver. Aqui, ó, Ivonete Fernandes, um abraço para Taperoá, Paraíba. Então, sinta-se abraçada. Neima Alves, amigo Ricardo, não é Ricardo Coutinho, esse aqui é meu irmão, é Ronaldo Coutinho. Um alô para Paulista, Paraíba. Um abraço para Gabriel Neto, Tremendal, Bahia. Quem manda é Gabriel Caipira Sertanejo, o canal. Gutenberg Dias, abraço para Seridó, Paraíba. José Raimundo, abraço para Brejo dos Santos, Paraíba. Então sintam-se abraçados, José Raimundo. Daniel Santos, abençoe a família, todo mundo. Um grande abraço do meu amigo Daniel e família e mando um abraço para nós em São Luís do Maranhão. Longe para Chuchu. Neto Farias, manda um alô para a cidade de Gurjão, Paraíba, fica no Cariri paraibano. Vai chover. Aqui teve uma cidade chamada Sumé, onde deu 235 milímetros. Essa aí foi água. Haroldo Salles. Um abraço para Haroldo, no açude do Cérvulo, Crateús, Ceará. José Roberto Nascimento. Interior de Petrolina, Pernambuco. Abraço para o popular Zé do Povo. José Espírito Santo da Silva. Abração a Zé do Leite e família Bonito. Só não diz família Bonito, mas não diz qual é o local. Vamos ver se aqui se tem mais alguém mandando abraço. Não tem mais ninguém. Só de curiosidade nós temos aqui, ó. Aqui, ó. Nesse mapa aqui tem a chuva do Nordeste que está dando, ó. Tem áreas de chuva aqui no interior da Bahia, Sudeste e Sul do Piauí e também aqui no Goiás e também aqui no Tocantins e se aproximando lá do litoral do Ceará. Então tem algumas instabilidades no interior da Bahia, coisa boa, vamos ver se espalha mais. Então o pessoal não deixa de acompanhar o nosso canal, se inscrever, aqui o like, né, os diversos vídeos, nossos canais parceiros também, especial Tempo Dinheiro, Sou Agro, Peron, Marcou no Esporte, o Peter, e lembrando que amanhã tem a previsão de 15 dias. Um abração a todos e até amanhã.